Eu vejo um monte de trabalhos por aí querendo empurrar motivação para as pessoas pela força, pela ganância. E isso tem um efeito curto prazo. Se você não tem vibrado em uma frequência elevada, você precisa se conectar com isso, porque você atrai para a sua vida pessoas, coisas e situações que estão vibrando na mesma frequência que você. Eu tô propondo para você da gente assumir essa responsabilidade, bater no peito e falar assim, ó, eu estou assumindo a responsabilidade por ajudar o planeta a subir de vibração. Então, gente, vamos lá. Eu não sei se vocês têm sentido, mas a humanidade tem vibrado numa frequência de medo, de raiva, de culpa com si mesmo, culpa com os outros. E vocês vão entender essa noite o perigo que essas frequências causam. O problema é que pessoas, quando vibram nessas frequências mais baixas, elas influenciam outras pessoas. E tem gente que está tendo dificuldade em lidar com tudo isso. Por isso que eu decidi trazer esse conteúdo, porque nós podemos mudar. Eu recebi a ligação de um grande amigo me falando que a sobrinha dele havia tirado a própria vida. Foi assim, eu vi a menina crescer, era como um tio, tratava como uma sobrinha, nós éramos muito próximos. E aquilo por conta dessa vibração ruim, dessa depressão. Por isso que eu decidi trazer esse conteúdo, porque nós podemos mudar não somente a nossa vibração, mas a vibração do mundo. E a forma, e eu quero explicar exatamente isso para vocês, a forma como eu recebi essa notícia, se vocês olharem ali na tela, não foi lá embaixo com apatia ou com dor e tristeza. Eu recebi essa notícia vibrando lá em cima, na aceitação. E eu vou explicar isso para vocês essa noite. E recebi essa notícia com muita coragem de tomar essa decisão de criar um movimento para que nós possamos juntos aumentar a vibração do planeta. Cada ser humano que consegue vibrar ali em cima, na altura dos 500 do amor, é capaz de influenciar a vida de milhares de pessoas. Por isso que nós hoje temos uma obrigação. Não existe mais tempo. Nós não temos tempo para egoísmo. Nós não temos tempo para ficarmos pensando só no que as pessoas vão fazer. Nós temos que tomar uma decisão, nós temos que agir, nós temos que mudar. E a única forma, aquilo que está ao nosso alcance, não adianta eu ficar criticando um político A ou B ou X ou Y do que vai fazer, porque isso não vai ter nenhuma ação poderosa nesse momento. A ação poderosa que cada um de nós pode fazer é levantar a própria vibração, é vibrar numa vibração elevada, porque se nós fizermos isso juntos, nós vamos impactar a frequência do mundo inteiro. Vamos meter a mão na massa que eu quero explicar esse negócio todo para vocês que vocês possam entender o perigo, primeiramente, de se vibrar tão baixo e também entender como mudar essa parada aí. Vamos lá? Vamos meter a mão na massa? Com um tema talvez dos mais importantes que eu já trouxe aqui para vocês, a escala das emoções do David Hawkins. E para quem não sabe, ele foi um psiquiatra, ele foi professor, ele foi estudioso, e ele que trouxe esse conceito, ele introduziu, de certa maneira, para o grande público, o conceito da frequência das emoções. Ele estudou e percebeu que emoções diferentes vibram em frequências diferentes na escala de Hertz. Isso tudo ele lançou no ano de 95 num livro chamado Power versus Force, né? Poder versus força. E você vai entender a importância disso aqui para cada emoção. Tem muita gente que vem fazendo conteúdos para motivar as pessoas por aí.
O trabalho que nós fazemos aqui, ele está baseado num conceito vibracional, que o trabalho que nós realizamos aqui diariamente, o que eu faço é oferecer vibração positiva, através das lives, através das aulas, dos nossos cursos gratuitos, cursos pagos, com tudo que a gente oferece. O nosso trabalho aqui não é forçar um processo, e sim permitir que ele aconteça. Faz sentido isso para vocês? Então, o David Hawkins, ele criou uma verdadeira revolução, impactou a minha vida. Ele mudou a minha forma lá atrás, há 11 anos atrás, quando eu pensei em desistir da minha vida, esse conceito e a compreensão do porquê que eu estava lá, por que eu me sentia daquele jeito, por que eu não tinha forças. E é por isso que é útil para nós estudarmos isso cada vez mais, porque, entenda aí, as emoções, elas são as potências que movimentam tanto as nossas ações quanto as nossas inações. Muita gente tem ambições gigantescas, as melhores das intenções e objetivos muito claros. E mesmo assim eles dizem que não conseguem sair da passividade, ficam presos. Eu me senti assim durante muito tempo, preso numa frustração, como se as coisas não andassem, eu não tinha força de vontade para levantar da cama. E eu sempre falo para vocês da importância de você ter objetivos claros e definidos. Mas e quando você tem objetivos, planeja, mas na hora H empaca? A maior parte do tempo, durante muitos anos, eu visitava experiências ruins. Na minha mente eu ficava imaginando tudo que poderia dar errado. A minha vibração descia e eu me sentia muito mal. E quando você olha para essa escala aqui, que está na tela, você começa a entender que a vibração mais baixa que existe lá embaixo é a vergonha, a culpa, a apatia, a dor, o medo, o desejo, a raiva, o orgulho. Essas são as piores. E quanto mais você sente alguma delas, mais você se afunda. Agora, entenda o seguinte: a escala da consciência que vocês estão vendo aí na tela, ela é um gráfico que, segundo o David Hawkins, vai de 1 a 1000 em hertz. 1 hertz significa um ciclo por segundo. A gente não vai entrar em detalhes aqui dessa parte científica do significado de hertz, a pesquisa dele foi toda embasada, mas a gente vai focar naquilo que vai fazer sentido para a gente. 1 hertz, só para a gente ficar todo mundo na mesma página, é um ciclo por segundo, 100 hertz, 100 ciclos por segundo e assim por diante, tá? Os hertz se aplicam na descrição de qualquer evento periódico e o David Hawkins percebeu que esses ciclos de hertz também funcionavam com as nossas emoções, ok? Quando a gente começa a perceber isso e a gente entende que isso está fazendo com que nós tenhamos esse movimento dentro de nós, você começa a entender que esse é o nível de vibração interna e de evolução de consciência que leva um ser humano a conquistar coisas extraordinárias. Vocês estão entendendo o trabalho que eu venho desenvolvendo aqui há tanto tempo? Como eu falei, tem muita gente querendo empurrar na força, mas isso não vibra alto, você pode vibrar na ganância, mas na escala que o autor menciona, a gente tem que vibrar mais alto. Inclusive, o David Hawkins não deixa de forma nenhuma fora dessa equação Deus. Se você olhar lá em cima, aquela frequência 1000 MHz, eu, Edson, apelidei essa frequência. Eu denominei há muitos anos, quando eu comecei a estudar a frequência das emoções, eu denominei de frequência crística. Acredito eu que tenha sido a frequência que o Cristo vibrou na Terra, né? A frequência mais elevada que alguém em carne humana possa vibrar. E é muito difícil para nós vibrarmos nessas frequências mais elevadas e nós vamos entender por quê. Agora, se você olhar para a tela, aí eu vou deixar aí um pouquinho, do nível inferior 175 para baixo, ele fala que é um polo denominado pela força. E olha que maluquice, porque eu vejo um monte de trabalhos por aí querendo empurrar motivação para as pessoas pela força, pela ganância. E isso tem um efeito curto prazo, porque é muito pequeno ainda. Só que entenda que a maior parte da humanidade não está preparado para esse trabalho. As pessoas que estão vibrando ali abaixo, olha ali na tela, ó, em emoções abaixo dos 175,
do orgulho, da raiva, do desejo. Não tem nada errado em você querer as coisas, certo? Mas quando você olha ali, você tem que querer no nível da disposição, né? Por exemplo, se você quer um carro novo, você quer uma casa, você quer muito ganhar muito dinheiro. Só que olha que louco essa parada aqui. Se você vibra aqui embaixo, na frequência do desejo, em que você tem apego e sem isso você não é nada, você se afasta disso. Quando você vibra lá em cima, na aceitação, tudo bem, eu não tenho ainda, eu continuo sendo completo sem isso, mas eu tenho disposição e eu quero e eu vou correr atrás daquilo que eu desejo. Por isso que esse nosso trabalho com objetivos, o trabalho do coaching, o trabalho da PNL é justamente uma busca incessante por subir as vibrações, porque do nível 200 para cima, o autor nos fala de poder. A gente não está falando mais de força, nós estamos falando de potencial criador, construtor, desafio, conquista. Nós estamos falando de expressões positivas. Aí você fala, tá, Edson, mas tem gente que vibra lá embaixo e tem conquistas, não tem? Não tem gente que vibra na raiva, no desejo, na dor e ganha dinheiro. Mas aí o parâmetro que está sendo usado é como se as conquistas financeiras realmente tivessem alguma interferência no que realmente nós somos, naquilo que nós sentimos, naquilo que nós estamos buscando, que é a vibração mais elevada. E não só a nossa. Eu estou falando de satisfação. Eu estou falando de sabedoria. Eu estou falando de neutralidade. Eu estou falando de confiança. Eu estou falando de paz. Eu estou falando de revelação, de transcendência. Tudo isso fazendo parte desse espaço vibracional. Porque essa ferramenta que eu estou apresentando a vocês, ela é útil para você entender diversos padrões. Por que você age de determinada maneira ou também por que deixa de existir. E também você entende e aceita com um mindset de crescimento que sim, você pode vibrar mais alto. E não vai ser pela força. Nunca será pela força. Por isso que eu não acredito no método da força. Ele pode ser muito útil em ambientes agressivos e hostis. Agora, para você realmente vibrar lá em cima, para você ajudar o planeta, nós precisamos vibrar pelo poder. E o poder é algo muito distante desse poder simples que vibra na força. Vamos lá. Quando você começa a vibrar cada vez mais alto, você traz contribuições positivas, mas não somente para você, para o mundo inteiro. E você começa a alcançar coisas boas internamente, para o meio ambiente. Você cria sinergia, você cria energia, você transmite e você contagia. Na verdade, a linguagem que nós usamos é um dos principais geradores desses níveis. O David Hawkins, ele usou um teste muscular. Vou explicar um pouquinho da ciência por trás disso para a gente entrar no que significa cada vibração. Ele fez um teste muscular onde você pode simplesmente medir como as emoções de uma pessoa são influenciadas por palavras. Então ele testou isso na forma muscular. E também a sua força e a sua resistência aumentando e diminuindo. Então, o que a escala de consciência contribui é que uma emoção é uma forma de vibrar. O que muitos teóricos da teoria da lei da atração e de todo esse campo que nós somos apaixonados aqui, né, galera? Todos esses teóricos, isso tudo foi a busca científica do David Hawkins e a minha paixão há muitos anos. Agora, aquelas frequências baixas, como a culpa que vocês estão vendo aí, a tristeza, a humilhação, elas produzem certas reações emocionais que não são contributivas para nenhum indivíduo, para o seu ambiente. Agora, pensa comigo, olha aqui para mim. Pensa no amor. Só pensa no amor. Fecha seus olhos por um instante. Respira profundamente. Isso. Procura uma posição confortável. Isso. Respira fundo. Agora eu quero que você só pense na palavra amor. Ótimo, na palavra amor. Em tudo que significa a palavra amor. Agora todos nós juntos,
eu quero propor que a gente comece a se conectar com o sentimento do amor. Por um instante, por um momento, eu quero que você imagine apenas como seria estar sentindo um imenso e poderoso amor. Mas o amor no sentido mais amplo da palavra. O amor crístico, o amor pela humanidade, o amor pelo outro. Apenas sinta e deixe contagiar esse amor. Coloque as suas duas mãos no seu peito. Respire profundamente e expire amor. Respire amor, sinta o amor. Vamos senti-lo juntos. Isso, sinta. Mais um pouco. Eu posso sentir. Você pode sentir. Isso, você pode sentir um pouco mais. Isso, um pouco mais. Vamos vibrar um pouco mais alto. Isso, abra seus olhos. Olha o que aconteceu aqui. Quando a gente pensa nessa vibração, nós continuamos sentindo isso, a gente continua vibrando nessa frequência incrível. E você entende agora, olha só o que nós acabamos de fazer. Nós nos conectamos com o amor. Nós nos conectamos com o amor que já existe. Esse amor, ele está vibrando. Quando você consegue, de alguma maneira... O que nós fizemos? Nós tomamos uma decisão e nós quisemos nos conectar. Quando a gente decide se conectar com isso, é incrível. E o que eu provei para vocês aqui é que isso tudo aqui não é fantasia da nossa cabeça. Eu acabei de provar para você que qualquer ser humano pode mudar as suas emoções e se conectar com uma frequência mais elevada. A única diferença é que eu estudei algumas técnicas para poder fazer isso de forma mais rápida. O amor, a felicidade, a tranquilidade são os mais elevados, eles apontam lá para cima. Como você se sentiria? Apenas imagine como seria. Você não precisa saber. Se você pudesse vibrar na frequência mais elevada, se por um único instante da sua vida você pudesse vibrar na mesma frequência que o Cristo vibrou na Terra. Como seria? É possível imaginar, né? A gente começa a se sentir bem. É um sentimento incrível. Segundo esse Hawking, né, entendido como o estágio máximo que é essa frequência crística, é algo difícil de ser alcançado. Segundo os estudos de Hawking, a média, preste atenção nisso aqui, gente, a média vibracional da humanidade ou de uma pessoa comum, a média vibracional de cada ser humano está em 207 Hz. Agora olha para a tela ali. Essas vibrações abaixo de 200, elas empurram mais para baixo, cada vez mais para baixo. E quanto mais você sente essas frequências, vai te dando um combo dessas frequências ruins e baixas, e quanto pior você se sente lá embaixo, pior você se sente lá embaixo. Isso tem a ver com essas frequências, isso explica porque durante a vida aparecem condições negativas, bloqueios, condições que impedem o alcance de frequências elevadas, por que acontecem coisas ruins? Porque essas vibrações, entenda isso aqui de uma vez por todas. Se você não tem vibrado em uma frequência elevada, você precisa se conectar com isso. Porque você atrai para a sua vida pessoas, coisas e situações que estão vibrando na mesma frequência que você. Você pode ser uma pessoa boa. Você pode ser uma pessoa boa. Coisas ruins acontecem a pessoas boas por conta do processo vibracional, porque você pode ser bom e vibrar baixo. Agora imagina o seguinte aqui. Se você está, esse nível que nós chegamos aqui agora, esse nível elevado que nós chegamos, procuramos buscar ali, ó, como vocês podem ver, a gente buscou o amor. 500 Hz. Quando nós conseguimos alcançar esses 500 Hz, nós, juntos, por isso que eu falei que nós íamos impactar a humanidade, juntos nós estamos impactando a vida
de milhares e milhares de pessoas. É uma manifestação interna e externa de que você vive e você está completamente diferente do resto da humanidade. Você se conectou com o positivo, com o mais elevado. A gente tem lapsos disso. Muitas vezes a gente sente o amor. A gente pode sentir o amor muitas vezes quando a gente vai à igreja, a gente vai a um culto, a gente vai a uma missa, você frequenta algum tipo de grupo de pessoas, de amigos que trocam informações e elevam isso. Agora, o desafio que eu estou fazendo para você é você tomar a decisão de tornar essa vibração a média prática da sua vida. Se você está no nível 500, nível do amor, você vai manifestar tudo. O mais importante de tudo, gente. Durante muitos anos, como eu falei para vocês, eu queria mudar o mundo. Mas eu percebi, quando eu estudei esse negócio, que eu não preciso fazer ação nenhuma no mundo para poder impactar ele. E eu comecei lá atrás esse meu trabalho assim, mudando a minha vibração, mudando a minha forma de me relacionar, praticando realmente essa vibração, vibrando no amor. E é uma decisão. Então mude, tome essa decisão. Tudo começa aí. Você tem que tomar essa decisão. Olha ali, ó. Olha só, lá em cima. Você parte da disposição, você já sobe de 310 para cima. Você aceita e você está subindo. Quanto mais gente feliz no mundo, melhor. Quando você para olhar para a Idade das Trevas, imagina que naquela época as pessoas diziam que você não podia ser feliz porque existiam pessoas passando fome, pessoas tristes no mundo. Então, ninguém poderia ser feliz. Olha que pensamento, olhando para essa escala das emoções. Que pensamento estúpido, não há outra. Tem gente que fala, mas tem gente sofrendo, então eu não posso ser feliz. Só que se você não trabalhar para você ser feliz, trabalhar lá em cima, na alegria, no amor e na razão, você está ajudando mais gente a sofrer, inclusive você. É um grande paradoxo, sim. Qualquer idade pode melhorar. É um grande paradoxo. Aí você fala, mas como é que eu vou me sentir feliz se tem gente morrendo? Entenda uma parada, você tem que vibrar elevado. Vibrar elevado não significa não sentir também um pouco ou muito, sentir essa dor. Só que se você se conectar, olha lá embaixo a dor. A dor está no 75. Olha só isso aqui, para tudo que você está fazendo e presta atenção. Se você conseguir vibrar no amor, porque quando você perde alguém, quando a gente está vendo tudo que está acontecendo, se eu me conectar pelo medo, pela dor, pela tristeza, pela culpa, pela apatia, eu vou me conectar com isso e eu vou emanar mais disso para o mundo. Então o nosso trabalho tem que ser como eu consigo me conectar com esse amor. E o primeiro passo, eu digo para vocês, o primeiro passo, o exercício mais simples que eu ensino a vocês, são pontes ao futuro. Quando você consegue viajar a um futuro e se conectar com algo que aconteceu de poderoso e vibrar nessa frequência, você está vibrando. Quer ver? Vamos fazer mais um exercício? Bora lá? Vamos lá. Fecha seus olhos, mexa seus ombros, isso. Tome consciência dos sons à sua volta, isso. Relaxe, mexa seu pescoço, sinta seu corpo aí na cadeira, na cama, isso, muito bem. Agora, eu quero que por um único instante, e vibrando elevado, nós possamos apenas imaginar que nós viajamos no tempo. Nós estamos no dia 3/6/2025. Eu quero que você imagine que você está numa linda rua. Uma linda rua. As pessoas estão felizes. As pessoas estão livres, leves. Eu quero que você sinta isso, sinta. As pessoas estão se abraçando e talvez você encontre alguém que você não vê há muito tempo. Isso, e eu quero que você abrace essa pessoa. Isso, abrace. Abrace. E as pessoas estão felizes, as pessoas estão com o sentimento de que tudo passou.
As pessoas estão vibrando na coragem. As pessoas estão vibrando na determinação. As pessoas estão vibrando na disposição. A disposição de fazer, de construir, de crescer, de ajudar, de colaborar. Isso, sinta isso e abra seus olhos. Esse é o exercício mais poderoso que existe, que nós aprendemos na programação linguística, que nós chamamos de ponte ao futuro. Entenda isso aqui, a sua mente, ela não sabe a diferença do real e do imaginado. Que perigo que é isso! Eu falo da minha vida, porque durante muitos anos eu fazia exatamente o contrário. Eu viajava para situações e pensava em tudo que podia dar errado, principalmente a hora que deitava na cama, e aquilo vibrava baixo dentro de mim. E quando tocava o despertador, eu não tinha forças para levantar, para fazer. Parecia que tinha uma força me empurrando para baixo. Alguém já se sentiu assim? Agora, quando eu começo a vibrar cada vez mais eu começo a viajar para os momentos que eu quero, eu começo a viver mentalmente coisas boas, eu começo a viver, a imaginar como seria ter a solução dos meus problemas, eu esqueço o peso do problema atual, deixa ele lá embaixo e viaja e se conecta com um momento em que está tudo resolvido. E aí, normalmente, a tendência do pessimista é falar, esse negócio aí é tudo ilusão, mas a ilusão também você ficar pensando que as coisas vão dar errada. Você não sabe, então, se as duas situações são apenas criações da sua cabeça, escolha aquela que vai te fazer melhor, seja agora, seja no futuro. E aí acontece a coisa mais maluca. Quando você começa a se conectar com essas situações poderosas, coisas boas começam a acontecer com você, as coisas começam a dar certo, as coisas começam a fluir. Você começa, inclusive, a prosperar financeiramente. Vamos continuar com o exemplo. Se você operar no nível de 500, você vai elevar exponencialmente centenas de milhares de pessoas ao nível de 200. E você não precisa nem fazer o que eu estou fazendo. Se você conseguir apenas conectar você mesmo com essa energia positiva, você vai conectar o resto da humanidade. Você impulsiona. E aí tem gente que fala, Edson, mas como é que eu faço isso? Tem pessoas tóxicas perto de mim. Isso aí é uma vítima. A gente estudou isso em autossabotagem. É uma vítima sua querendo uma desculpa para você não assumir a responsabilidade que quem tem que mudar é você. E aí a vítima grita, eu não consigo. Você não sabe como é, tem pessoas tóxicas perto de mim. Eu sei, tem gente horrível, porque também estão vibrando baixo. Mas você pode mudar, porque ninguém pode controlar de forma nenhuma o que está aqui dentro da sua cabeça. Eles podem tentar. Mas se você começar a se fortalecer, entender e vibrar em frequências mais elevadas, não deixa ninguém nem saber no começo, porque eles vão tentar te derrubar. Eles vão tentar, porque a vibração alta, ela incomoda. Incomoda muita gente. Porque você consegue imaginar guerra, conflito, disputa. Eu estou propondo para você da gente assumir essa responsabilidade, bater no peito e falar assim, ó, eu estou assumindo a responsabilidade por ajudar o planeta a subir de vibração. E você não precisa fazer nada além de melhorar você mesmo. Olha que paradoxo incrível que nós temos aqui. Então, gente, você quer ajudar seu filho? Você quer ajudar seus pais? Você quer ajudar seus amigos? Você tem um primo que está passando por um momento difícil, você não sabe o que fazer? Por isso que a oração é tão poderosa. Porque em oração é o momento em que você se conecta com essas frequências elevadas. É em oração que nós nos conectamos com frequências elevadas, é uma das formas. O medo e a insegurança podem te impedir de agir. Ações que surgem a partir do ódio, do ressentimento, da cobiça, resultam num efeito dominó.
de dor e destruição. Então, se nós nos atentarmos às nossas emoções, é atenção mesmo, é vigiar, vigiar, vigiar. Essas emoções, elas podem até chegar, mas a gente não permite a conexão. A gente se liberta, a gente deixa ela ir, vir e ir. Não deixa contaminar o seu comportamento, as suas relações. Não adianta agir por vingança, por resultado, não adianta agir por vergonha. Essas emoções, elas atrasam, elas asfixiam, elas deixam presos em ciclos tóxicos. Nós ficamos mais sensíveis às emoções, expectativas nossas e alheias. A gente se torna mais perspicaz, mais alerta, mais consciente, mais atento às relações humanas, ao que contagia. E nós contagiamos positivamente a todos que estão ao nosso redor. E o Hawking, ele organiza essa escala em 17 emoções, que vão das mais negativas, as que vibram mais baixo lá, vocês estão vendo que a vergonha, até a mais positiva, a mais alta, que eu chamo de frequência crística e o Hawking denominou de consciência final. Todo mundo entende o que é não ter energia em algum momento para sair da cama, para sair do sofá, para conquistar, para realizar um sonho, para fazer o que precisa ser feito. Quando você está vibrando lá embaixo nessa escala que você está vendo na tela aí, muitas vezes você não tem força nem para se alimentar. A sua realidade é interpretada de acordo com o seu nível de consciência. E é comum nessas fases não ter visão do futuro. É uma visão afunilada, como vocês estão vendo aí. Afunilada de possibilidades, afunilada de tudo que você pode imaginar. Uma vibração baixa. A consciência não está tão expandida quanto poderia estar aí. É como se houvesse um véu tapando os seus olhos. E esse véu, ele vai se descortinando conforme você começa a vivenciar, a buscar, a viver frequências mais elevadas. Agora, o começo da escala lá embaixo, o Hawking nos fala da vergonha. Todo mundo já sentiu vergonha. É uma grande questão. Se a vergonha é momentânea, né, fez uma gafe, alguma coisa, uma timidez, é inofensivo. Quando nós falamos de vergonha, é quando você sente vergonha de si, do que você fez, do que você é, do que você representa. Quando você tem vergonha de quem você é, ou do que você quer. Quando você relaciona a vergonha à sua forma de se expressar de forma autêntica. Você pode ser o seu mais forte aliado, o seu mais competente advogado, ou então você pode ser o seu grande algoz. Se você abandona a missão de se defender, de lutar pelos seus ideais, pelos seus sonhos, eu pergunto para você que está me assistindo aí, quem que vai lutar? Isso eu não posso fazer daqui, eu tenho um compromisso com vocês de mentorar, de ser um companheiro de jornada, de mostrar o caminho, que é o que eu venho fazendo há muitos anos. Mas esse é o meu papel. O meu papel é te ajudar a olhar. Nós estamos falando de ação. Quem não se mexe não chega em lugar nenhum. E é por isso que eu falo muito da lei da atração e da conexão que existe entre a lei da atração e a escala de Hawking. E mesmo assim sempre aparece um falando, não, Edson, isso aí é legal, correr atrás é legal e tal, mas eu vou usar a lei da atração para ganhar na Mega Sena. Cara, pode até ser, é possível, não é impossível, eu acredito que seja. Só que tem tanta gente querendo fazer a mesma coisa e você entra numa disputa com muita coisa, e aí você não está preparado para real. E aí, olha que maluco isso aqui, ó. Presta atenção nesse paradoxo. Se você está preparado para usar a lei da atração para ganhar na Mega Sena, você não precisa mais ganhar na Mega Sena, porque você vai ganhar aquilo de outra forma. O problema de quem quer é porque a pessoa não está acreditando nela. Então é uma desculpinha, é uma bobeira, é uma conversa fiada que a pessoa tem para ela mesma, de que existe a lei da atração, que uma hora vai ganhar na Mega Sena. Mas a maior parte das pessoas é uma desculpa para não fazer o que precisa ser feito mesmo, de não meter a mão na massa. É um tapar o sol com a peneira. Um pouco acima nós temos a culpa. É comum sentir culpa, isso dá até um indício claro de que você sente empatia, você não quer machucar as pessoas. Mas a gente precisa aprender a jogar a culpa fora, porque a culpa não serve para porcaria nenhuma. Você tem que aprender a assumir a responsabilidade. A responsabilidade te eleva.
A culpa te afunda. A responsabilidade te dá uma identidade de que você não presta. A responsabilidade te mostra: sou humano, aceito, errei, mas eu posso mudar. Tem que enfrentar as repercussões das nossas ações. Mas a culpa é uma emoção que corrói por dentro, porque ela censura, a culpa acaba com a autoestima. Agora, quando você assume a responsabilidade, você fala: não, peraí. Eu sou uma pessoa boa, sou digna, eu cometi um erro e eu vou me redimir, eu vou provar, não quis prejudicar ninguém, errei, tudo bem. Sentir culpa é como dizer: eu sou uma pessoa terrível, eu só prejudico os outros. Sem falar que assumir a responsabilidade, e lembra que no 1000 é porque são 1000 ciclos. Quanto mais você sobe, mais a gente está falando de ação. Quem fica falando da Mega Sena ou loteria com a lei da atração está vibrando baixo. Está vibrando na ausência de ação. Ação é ir atrás e ir lá e conquistar. Pode até aparecer a loteria no caminho, eu falo isso. Eu também jogo na loteria às vezes, já ganhei algumas vezes, nada muito grande, mas quem sabe um dia ganhe. Só que eu tô vibrando em outra parada. Assumir a responsabilidade é uma ação que causa impacto positivo. A culpa é uma emoção que causa impacto negativo. Não tem nada errado em visitar o passado como aprendizado. Eu tenho que ir lá, aprender, assumir a responsabilidade, assumir os meus erros, aprender para poder mudar. Existe uma diferença clara entre as duas. A culpa, inclusive, é um atalho para a vergonha. Sem falar que a culpa pode surgir mesmo quando nós não fazemos nada de errado. Faz sentido aí? Tem gente que se culpa, sei lá, por descansar no final de semana, por comer um bombom. Por isso que na fórmula do emagrecimento definitivo, o meu principal trabalho é, primeiramente, tirar a culpa da parada. Porque normalmente quem faz regime vive com culpa. As próximas emoções negativas dessa escala estão na ordem aí: apatia, tristeza, medo, cobiça e orgulho. Sentir apatia é como se sentir anestesiado, se relegar a um estado de indiferença. Tem gente que usa isso até de escudo, prefere não sentir nada do que se entristecer. Mas como eu já disse, emoções, guardem isso aí. Emoções são forças poderosas, elas podem te segurar ou podem te lançar, porque foguete não tem ré, por isso que a gente fala que foguete não tem ré. Depois que lança, não tem mais volta. Depois vem a tristeza. É normal surgir situações difíceis, ficar triste, perder alguém. Mas isso não pode dominar a sua vida. O medo existe, mas ele não pode sobrepor a coragem e a perseverança. Ter coragem não é tá tudo lindo, maravilhoso. Não. Coragem é enfrentar o medo. Coragem é olhar para o medo e falar: cala a boca. Quem vai fazer aqui sou eu. Quem está no controle dessa bagaça aqui sou eu. Porque eu sou indesistível. E quanto mais você faz isso, olha só, esse é um trabalho de formiguinha. É um trabalho de formiguinha. Quanto mais você vai fortalecendo esse eu poderoso dentro de você, que nem a academia, mais forte ele fica. Então, encontrar a coragem para impor, para se impor, para impor esse medo é uma tática de sobrevivência. E a partir da cobiça, raiva e orgulho ali, a frequência é um pouco mais alta. Esse orgulho não é aquele sentir-se orgulhoso, puxa, que bacana, eu tenho orgulho disso ter acontecido. Sabe, é aquele orgulho que nós podemos dizer soberba. Podemos traduzir como soberba, não é? Assim, você se sente de alguma forma superior, ou então você acha que você é melhor que os outros. Eu confesso a vocês que eu mesmo, quando eu comecei a estudar lei da atração, essa coisa toda, eu comecei a ficar um pouco orgulhoso, a achar que eu era melhor do que eu era, né? E é super natural. Eu achei que eu era mais do que realmente eu sou. E no dia que eu aceitei que, na verdade, sou muito menos que aquilo, mas posso fazer muito mais, aí eu acredito que eu deixei de vibrar no orgulho. Essas emoções ainda são muito negativas. Muita gente age, olha só, muita gente age motivado por essas emoções. Cobiça, raiva, orgulho. E essas coisas até movimentam.
né? Essas coisas movimentam as pessoas. Só que não é o suficiente para alcançar a consciência de viver de forma positiva. Agora, quando você olha ali, ó, teve uma vez que eu tive uma cliente de coaching. Ela chegou no meu consultório vibrando na apatia completa. Ali eu comecei a entender, porque eu já estudava isso, eu já vivia isso na minha própria vida. Ela sentou na minha frente, foi trazida por uma amiga para fazer coaching comigo, que a vida dela estava acabada. E eu não conseguia me conectar com ela. Não há nada que eu fizesse que eu conseguia me conectar com ela. Não conseguia me conectar com ela, de forma nenhuma. E aí eu tive uma ideia, lembrando de Hawking, eu peguei e fiz uma ação que fez ela sentir raiva de mim. Quando ela sentiu raiva, ela saiu da apatia, ela não saía há tanto tempo, nem raiva ela conseguia sentir. Lembra, tem uma música, acho que é do Arnaldo Antunes, que ele fala, socorro, não estou sentindo nada, tem a ver com isso. E naquele momento que ela vibrou na raiva, a gente conseguiu puxar e tirar ela de lá, e foi incrível, foi um trabalho maravilhoso, ela conseguiu sair daquele nível e para nível de conquistas. O Hawking usa um parâmetro para definir essas emoções, começando pelo mais baixo, no 20, até o orgulho, 175. O objetivo que nós temos é chegar no 1000. E ó, falei para vocês, isso é trabalho de formiguinha, é degrau por degrau. A gente vai passo a passo. Nós vamos falar das emoções um pouco mais elevadas, a gente vai subir da coragem para cima. Tá? Vai ser poderoso. O que nós estamos falando aqui, a proposta que eu tenho para vocês é de nós vibrarmos da coragem para cima, que é o que a gente vai aprender hoje. Como é que a gente vai vibrar da coragem? Como é que a gente consegue ter força para a gente alcançar todos os nossos objetivos? Força para levantar todos os dias, força para lutar, para vencer o medo, para vencer a depressão, para vencer tudo isso, para a gente ir atrás daquilo que a gente quer. Nós vamos falar hoje dessas frequências mais altas. Nós vamos falar sobre as emoções que ficam no meio, até quase o topo da escala. Todo ser humano devia aprender isso que a gente está ensinando aqui. A grande questão é que essa informação ela está disponível, mas poucas são as pessoas que se interessam por isso. Infelizmente, a grande maioria da humanidade devia estar mais preocupada com esse desenvolvimento vibracional, mas nós assumimos a responsabilidade de subir a nossa vibração para a gente poder elevar a vibração do mundo. A responsabilidade que nós carregamos com cada sentimento. Porque quando você vibra numa determinada frequência, nós compartilhamos isso com o resto da humanidade. Nós estamos todos interconectados, como aprendemos na nossa aula passada. Todos nós somos muito importantes. E todos nós podemos mudar o mundo quando nós mudamos a nós mesmos. Nós vamos começar hoje a falar dessas emoções mais elevadas, no nível da coragem. Nós vamos falar sobre essa vibração tão poderosa. Logo acima do orgulho, a gente encontra a tal da coragem, que vibra em 200 Hz. Vocês lembram que eu falei que 200 Hz acaba sendo a média? A maioria das pessoas que vibram ainda mais alto, o mais alto que conseguem chegar é na coragem. É difícil passar dali, vocês vão entender por quê, mas nós não somos todo mundo. Nós somos indesistíveis e nada é impossível para quem é indesistível. E é por isso que a gente vibra alto, porque a gente vibra da coragem. Nós vibramos a partir da coragem. Para nós que somos indesistíveis, a vibração mais baixa que nós nos permitimos vibrar é da coragem para cima, certo? Sim ou não? Nós vibramos da coragem para cima. A coragem é uma emoção com o poder muito forte de movimentar as pessoas. Eu costumo dizer, na minha vida eu vi na vida de milhares de pessoas, a coragem é um trampolim. A coragem empurra você. A coragem é o que divide. Vamos voltar aqui. Quando você vibra ali do orgulho para baixo, você está sendo empurrado para baixo, você está em força, você está em pressão para baixo. E tudo que você tenta fazer para conquistar alguma coisa, para se virar, para tentar fazer algo novo, dá errado, tudo paralisa. Porque você está sendo empurrado para baixo, é uma força negativa, uma força de inércia, uma força que te segura. Agora volta comigo aqui. Quando você sai desse nível baixo
e você começa a entrar. Quem já experimentou isso? Passou um tempão no nível baixo, vibrando baixo, e de repente a coragem toma conta de você. É como se você fosse catapultado, né, para frente, para vontade, para você ter ânimo, força e disposição para você superar e para você começar a agir. A coragem, muita gente confunde a coragem com a ausência do medo. Mas a coragem não tem nada a ver com a ausência do medo. A coragem tem a ver com superação. A coragem tem a ver com superação do medo. Ela vem de um entendimento, consciente. Você entende conscientemente que o medo precisa ser deixado para trás. É tomada de consciência, é decisão. Você entende que aquele medo é obsoleto, porque ele não é útil. O medo, ele é uma resposta natural do cérebro. E não tem nada errado em sentir medo. Medo pode ser até uma coisa boa, vai te proteger de uma ameaça, de um perigo. O problema é quando o medo é irracional e surge por conta de motivos que são aleatórios e fracos, e são burros esses medos, porque são medos que não se justificam. Existe um abismo, se você parar para pensar, entre o medo de uma arma apontada na sua cabeça e o medo de falar em público, por exemplo. Faz sentido isso para vocês? Então, quando você pensa assim, o medo de uma arma apontada na sua cabeça ou de um leão de boca aberta na sua frente, claro, é justificável, porque é uma ameaça concreta. O outro medo, ele é irracional, porque é uma resposta exagerada, que vem de inseguranças e de crenças limitantes. Então, nesse momento, você que está me assistindo começa a entender que a coragem vem para ajudar a restringir o medo para situações em que ele é necessário, para situações limite, situações que o corpo precisa de uma forma extrema para se proteger. Fora isso, você não precisa do medo. Não em situações como dizer, sei lá, você não precisa do medo para dizer não para alguém, para mudar de carreira. Aí nesse contexto, você pode desenvolver essa coragem para extinguir esse medo natural. Então, a vibração da coragem vibra ali, 200 Hz. E depois da coragem, vem a tal da neutralidade. Mas talvez haja uma confusão com relação a muitos de vocês sobre o que seja essa tal dessa neutralidade. Essa neutralidade que o Hawking nos traz, ele tem mais a ver com lucidez. Ele não tem a ver com uma neutralidade moral, ok? Não é sobre você não se posicionar em relação a algo certo ou errado, é um outro tipo de neutralidade. Essa neutralidade que o Hawking traz, ela nos fala de desapego. É um estado em que você deixa de sentir aquele ímpeto que você tem que provar alguma coisa. Quando você atinge esse estado de neutralidade, é como se as opiniões das outras pessoas já não te afetassem mais. A neutralidade, há um desapego de julgamento na neutralidade. Você não julga mais. Você não julga mais o outro e você também não se sente julgado, ou você não dá mais ouvidos ao julgamento do outro. E na neutralidade, você deixa de julgar a si mesmo. Então, quando nós vibramos na neutralidade, nós vibramos em uma frequência de não julgamento. Você começa a trabalhar essa frequência do não julgamento. Mas não adianta você não se preocupar com a frequência do outro e você achar, eu não me preocupo mais com a frequência de ninguém, tô vibrando alto. Tá nada, tá vibrando no orgulho, tá se achando melhor que o outro. Quando você vibra realmente em uma frequência de neutralidade, você está vibrando em uma frequência em que você, principalmente, deixa de julgar o outro. E vibrar nessa frequência de não julgamento não é fácil. É um grande desafio, porque nós somos instigados a julgar o tempo inteiro. Tanto é que um dos programas de maior audiência no Brasil nos últimos tempos é o Big Brother. E por que o Big Brother é um programa com tanta audiência? Porque as pessoas querem julgar o tempo inteiro. Nesse sentido, a gente começa a entender o papel dessa vibração elevada, né? De como você começa a reagir de certa maneira
com neutralidade a todo aquele barulho, né, que pode vir, né, do meio externo. Quando eu comecei a provar essa neutralidade, eu quero compartilhar com vocês uma experiência minha aqui, que foi o seguinte: eu sempre fui uma pessoa muito tímida, um cara muito tímido, tinha muito medo de falar em público, tinha muito medo de falar com as pessoas, fazer isso que eu tô fazendo, então seria inconcebível, porque eu me preocupava muito com o julgamento das pessoas. E eu descobri que eu julgava muito também, eu julgava tudo o tempo inteiro. Quando eu comecei a estudar a programação neurolinguística, por isso que eu falo que a programação neurolinguística mudou minha vida demais, assim, eu sou apaixonado por isso, então eu sempre fui muito tímido. E essa neutralidade, ela começou, e eu vou explicar para vocês como eu fiz, aí você vê se faz sentido aí, e você pode fazer na sua vida também. Ao invés de eu começar a trabalhar muito forte a percepção que eu tinha do julgamento dos outros, eu comecei a trabalhar o meu não julgamento. Sempre que eu me flagrava julgando alguém, eu falava: Edson, para de julgar. Esse trabalho me levou a uma neutralidade muito grande. No dia que eu comecei a parar o meu julgamento do outro, eu comecei a parar o julgamento do outro com relação a mim. E eu comecei a experimentar a vibração em neutralidade. E ó, falo uma coisa para vocês. É uma das coisas mais incríveis que existe, vibrar. Quando você começa a vibrar elevado, você começa a sentir essa bagaça. Não tem coisa igual. Logo depois da neutralidade vem a disposição. Quando nós falamos de disposição, talvez seja o ápice aqui dessa transformação, porque muitas pessoas, tá rolando muito na internet, as pessoas vendem a lei da atração vibrando no desejo, no 125 Hz. E essa lei da atração focada no desejo mundano, no apego de ter as coisas, de ter dinheiro, de ter um carro, de ter a casa, ele vibra baixo, ele é bom até, ele é melhor do que vergonha, culpa, medo, apatia, mas mesmo assim ele vibra baixo. O que eu proponho quando eu falo de lei de atração em todos os meus trabalhos, eu estou falando de disposição, porque a disposição, ela não vem com apego. Por exemplo, eu quero muito ter um carro, mas tudo bem eu não ter esse carro agora, porque eu sou eu sem esse carro, eu sou fantástico, eu sou extraordinário, eu me amo sem esse carro, eu não preciso desse carro para ser feliz, mas eu tenho disposição para ir atrás desse carro, para correr atrás, para batalhar, eu vou ter esse carro, pô, é legal, é uma coisa bacana para mim. Tá, aqui eu tô vibrando na disposição, vocês estão entendendo isso aí? Não é só coragem, sei lá, quando a gente chega nessa vibração de disposição e força de vontade, a gente nem considera mais o medo como fator a ser superado, porque já ficou para trás. A força de vontade, ela tem mais a ver com perseverança, com insistência nos objetivos, com fazer dar certo até dar certo. Ó, olha só, eu não tinha parado para pensar nisso. Olha como está sendo bacana voltar a estudar isso aqui. E eu tive esse insight junto com vocês aqui. Fazer dar certo até dar certo, a nossa frase clássica, o nosso símbolo, o nosso sinal, o nosso norte, o nosso lema, ele vibra na disposição para cima. Olha que bacana. Então, a partir daqui a gente começa a fazer dar certo até dar certo, é muita disposição. Por isso que eu insisto nessa parada o dia inteiro. Então, a gente parte do fazer dar certo até dar certo, baseado na crença, olha só, baseado na crença de que as coisas que nós corremos atrás, os desafios, os obstáculos que nós superarmos, vão trazer bons resultados, bons frutos, eles vão trazer felicidade, apesar de qualquer dificuldade. Quando você vibra na disposição, quando você vibra na disposição e você encontra um grande obstáculo na sua frente, você agradece. Porque você sabe que superar esse obstáculo vai fazer bem não apenas a você, vai fazer bem ao mundo, vai fazer bem às pessoas, vai dar bons frutos, né? Então a disposição é algo incrível. E depois da disposição, vem a minha grande paixão. Na verdade, quando eu comecei
a vibrar nessa frequência também foi incrível. A aceitação, com 350 Hz. E eu sempre gostei de vibrar na aceitação. Aprendi a vibrar, a me conectar com essa vibração. Não que eu consiga estar o tempo inteiro, mas lá atrás, quando eu vibrava mais baixo, e eu precisava subir a minha vibração, eu batia na aceitação. Então, logo depois da disposição, vem a aceitação, que é muito importante. Muitas vezes a gente esquece de dar valor. A aceitação é o jeito mais fácil de subir a vibração. E tem muita gente que confunde, quando a gente fala de aceitação, conformismo e derrotismo com a tal da aceitação, e não é a mesma coisa. A aceitação não é se conformar com a frustração. Presta atenção. Aceitação é você se livrar de uma bagagem emocional repleta de expectativas. É uma forma de você administrar de forma saudável e sensata as suas expectativas. É possível sonhar alto. É possível ter ambições no nível da disposição e da aceitação, e ainda assim você ser realista. Realista para entender que as mudanças não acontecem do dia para a noite, que os desafios vão sempre estar presentes, que os obstáculos vão sempre acontecer. Eu sempre falo, você decide o lugar para onde você quer ir. E depois que você decide esse lugar, a única coisa que você tem certeza, na verdade são duas certezas, é que você vai chegar lá. A segunda é que vai ter um monte de obstáculo no caminho. Eu costumo relacionar isso com uma estrada. Eu sempre falo, muitas pessoas querem pensar, eu quero chegar até lá, mas eu não sei como. Esquece o como, foca no destino, né? Visualiza onde você quer chegar. Então, seguindo em frente, muitas vezes essas expectativas que nós temos, elas são utópicas e elas geram grandes desilusões. Desilusão é fruto de expectativa. Aceitação nos dá resiliência. A aceitação nos deixa resilientes a frustrações, porque nós não esperamos alcançar uma posição de perfeição à vida. É aqui que entra a jornada de transformação à sua melhor versão. Vocês estão entendendo que tudo que eu construí ao longo desses anos, todas essas nossas frases, todos esses nossos códigos estão pautados nessa mudança vibracional. Nós aceitamos a vida como ela é, com picos e vales, e nós aceitamos a nós mesmos como nós somos, com qualidades e defeitos. As pessoas, quando elas vamos voltar aqui, na escala das emoções, as pessoas, quando elas vão para a lei da atração, elas estão vibrando baixo no desejo. E essa vibração baixa no desejo está sempre preocupada. Qual que é o tempo? Demora. Eu estou um mês praticando a lei da atração e não consegui nada. Eu não tenho esse carro, eu não sou nada. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Não vem, não funciona. E não vai funcionar, não vai chegar nunca. Porque essa pessoa não está vibrando. A lei da atração começa a vibrar a partir da coragem, da disposição, do amor, do respeito, da aceitação. E a razão? Nós chegamos na razão, né? Chegamos nessa parte mais elevada da escala agora, a gente encontra a tal da razão. Normalmente você pode pensar na razão como um antônimo da palavra emoção. Mas, nessa escala, no estudo de Hawking, a palavra razão é usada como uma compreensão mais ampla das coisas. É o lugar onde nós enxergamos as nuances e complexidades das situações das pessoas. É um lugar em que você finalmente vê que não existem fatos isolados. Meus companheiros de jornada, quando nós vibramos na razão, nós entendemos que todos nós estamos interconectados. Não existe um ser humano na face da Terra que vibre na razão e que não acredite no ganha-ganha. As pessoas que acreditam no perde-ganha, todas vibram lá embaixo. Quando você chega no nível da razão, você entende que algo só é bom para você quando é bom para o outro. E só é bom para o outro quando é bom para você. Ninguém precisa sair perdendo em nada. Todos devem sair ganhando sempre. Esse é o ganha-ganha. Tudo está conectado, é uma consciência libertadora, porque começa a ligar os pontos na sua cabeça, cai a ficha. É como se você tivesse uma epifania, parece que você entende as regras do jogo, você entende as coisas no nível mais profundo, você sente que você compreendeu, que faz sentido.
você se sente em paz, você começa a subir para a paz. Daí você começa a se sentir preparado para encarar as coisas. É como se fosse eureka! É uma coisa, é um sentimento maravilhoso que começa a tomar conta de você. Todos nós experimentamos esses sentimentos ao longo da vida. Tudo isso que eu falei aqui. O nosso grande desafio, né, a nossa disposição é conseguirmos estabelecer estado de flow, isso mesmo, Mercedes. É conseguirmos nos conectar com essas emoções e ficar nela a maior parte do tempo. E é para isso que a gente está aqui. E finalmente, nós chegamos no amor, né? O amor. O amor. Mas eu não estou falando aqui de amor romântico, não. O amor nós vamos encerrar falando do amor. Essa frequência tão importante, tão elevada. É uma das emoções com a frequência mais elevada que existe. E ela não está no topo da escala. O amor é mais do que um afeto profundo. Eu gosto de pensar que o amor, ele é a superação do ego. Quando a gente consegue vibrar no amor, a gente não pensa naquele amor mesquinho, egoísta, que é um mero carinho por alguém e tem muito apego. Tem gente que chama apego de amor. Eu amo tanto que se não ficar comigo, não fica com ninguém. Isso não é amor. Isso é desejo, isso é apego, isso é baixo. O amor liberta, o amor é algo de uma compreensão mais ampla. É um amor irrestrito, né? Ele é puro, ele é incondicional, ele é desassociado do respeito. Segundo Hawking, essa emoção é extremamente rara de se alcançar. Nós temos lapsos de conexão com esse amor ao longo da vida. E viver nessa frequência é mais raro ainda. E eu confesso a vocês que eu tenho uma disposição a buscar isso, né? A querer vibrar, a me esforçar para vibrar nessas frequências elevadas de forma consciente. Então, muitas vezes eu preciso tomar a decisão de me conhecer melhor, de parar e falar, peraí, Edson, vamos refletir sobre essa atitude que você está tomando? E aí eu tenho que tomar um cuidado danado para não descer lá para culpa, para não descer lá para vergonha, porque eu me conecto e eu percebo que eu tomei uma atitude que está longe daquilo que eu gostaria de estar. Só que ao invés de eu olhar para isso com culpa, com vergonha ou com medo, né, eu vibro numa frequência de aceitação, numa frequência elevada, eu me conecto com isso e com a coragem de mudar. E eu mudo diversos aspectos meus todos os dias. Eu estou na busca por me tornar uma melhor versão de mim todos os dias. Essa frase que eu digo todos os dias nos nossos áudios, que é uma jornada de transformação em busca da nossa melhor versão, não é apenas um clichê. Isso é uma realidade. Nós estamos nessa busca. E assim, nós não mudamos do dia para a noite. Se alguém disser para você isso lá fora, essa pessoa está mentindo. A única forma de mudar é através de processo. E esse processo é diário, esse processo exige esforço. Esse processo exige viver fora da zona de conforto. Agora, por um momento, eu quero convidar você que está me assistindo aí a apenas imaginar. Imaginamos que nós chegamos nessa frequência do amor. Nós estamos subindo na escala das emoções, emoção após emoção. Vamos fazer um exercício aqui? Olha só. Respira profundamente. Isso. Respira. Ótimo. Tome consciência dos sons ao seu redor. Tome consciência do som da minha voz. Se alguém estiver fazendo algum tipo de barulho, algum tipo de ruído próximo a você, pede para essa pessoa esperar 5 minutinhos. Fala, 5 minutinhos só para eu fazer um exercício aqui com o Edson. Nesse momento eu quero que você tome consciência do seu corpo, seu coração que bate, a sua respiração. Isso. O ar entrando e o ar saindo. Sua roupa, seu corpo, na cadeira, na cama, onde você estiver. Tome consciência da temperatura do ambiente. Isso, fecha seus olhos. Ótimo.
Muito bem. Agora, de olhos fechados e ouvindo o som da minha voz, eu quero que você apenas imagine como seria sentir coragem. Talvez você se lembre do momento que você mais teve coragem na vida. E eu quero que você imagine como seria nesse momento se você estivesse sentindo muita coragem. Apenas sinta essa coragem, permita. Isso, ajusta seu corpo, levanta a sua cabeça, fica numa posição ereta, levanta a sua cabeça. Se você estiver sentado, estiver deitado, sente-se. Isso, sente-se, de olhos fechados. Fique ereto, coloque as suas duas mãos na cintura. Levante a sua cabeça. Agora eu quero que você pegue a sua mão direita de olhos fechados. Você vai bater lentamente aqui no meio do peito, na glândula timo, que fica bem no meio do peito. Bate assim, fraquinho. Bate forte. Isso. Um pouco mais forte. Não muito forte, tá? Isso, apenas assim. Suficiente. E eu quero que você repita comigo agora. Apenas repita. Eu vou fazer dar certo até dar certo. Vai batendo. Eu vou fazer dar certo até dar certo. Mais uma vez, sente a coragem crescendo. Eu vou fazer dar certo até dar certo. Sente a coragem. Agora diga, eu sou indesistível. Mais uma vez, eu sou indesistível. Mais uma vez, eu sou indesistível. Isso, sente a coragem. Para as suas mãos, deixe as suas mãos quietas agora. Mantenha essa postura. Agora eu quero que você imagine você subir um pouquinho. Isso, neutralidade. Aquele momento único, incrível, em que você se conecta com você e você se livra de todo julgamento. Nesse momento você não se julga. Nesse momento você não julga o outro. E nesse momento você não se sente julgado. É como se um peso imenso saísse das suas costas. Está sentindo? Isso mesmo. Apenas sinta. E junto dessa neutralidade, levante a sua cabeça. Eu quero que você levante as suas duas mãos agora. Coloque as suas duas mãos no peito, as duas juntas. Apenas coloque. E eu quero que você simplesmente aceite. Sinta a aceitação. Tudo que você viveu, todos os seus erros, todos os seus acertos, tudo que aconteceu na sua vida. Aceita tudo isso. Aceita. Ótimo. Com a disposição de mudar. Junto. E nesse momento, é como se a razão tomasse conta de você. Imagina como seria a razão. Você consciente de tudo. Você consciente do seu papel no universo. Você consciente das suas decisões. Você consciente dos seus atos. Você consciente de tudo que você pode realizar. E sentindo essa razão, com as duas mãos no coração, eu quero que você comece apenas a imaginar como seria vibrar no amor nesse momento. Apenas imagine. Como seria? O que você estaria sentindo se você estivesse vibrando na mais alta frequência do amor? Isso, em 500 Hz. E é como se você sentisse uma energia girando em volta de você. Isso, essa energia começa a girar rápido, porque o amor tem velocidade. Essa energia começa a girar rápido, eu não sei que cor que tem, mas ela gira muito rápido ao seu redor. Isso, você começa a sentir uma força muito intensa. E você faz isso girar mais rápido. Muito rápido, é uma força muito grande. Isso, sente, ótimo, isso, mais rápido que você puder agora. Sente, eleva, sente isso juntos, vamos? Isso, permita com as suas duas mãos no peito. Ótimo, sinta, isso, muito bem. Sinta mais um pouco com as duas mãos no peito, ótimo. Eu vou contar até 3 e você vai abrir os seus olhos se sentindo muito bem. 1, 2, 3. Abrindo os olhos.
sentindo-se muito bem. E olha, eu digo para vocês, foi forte daqui. A minha experiência, se eu pudesse transformá-la em palavras, seria apenas amor. Eu senti uma coisa incrível daqui quando a gente começou a girar esse negócio. Essa experiência que nós acabamos de ter, ela está ao nosso dispor o tempo inteiro. Porque quem fez isso foi você, não fui eu. Eu apenas te convidei a conduzir os seus pensamentos dentro de uma linha de positividade. Você é capaz de fazer isso na sua vida a hora que você quiser. Quantas vezes você já não fez isso de forma negativa? E se fez negativa, é bom sinal, sinal que você está no controle dessa bagaça. Então, toma essa decisão daí de viver mais tempo, de conectar com essa energia mais tempo, de se conectar com bons pensamentos, de buscar bons pensamentos a maior parte do tempo, de escolher os pensamentos que você quer ter. Porque sim, o sim transforma, a positividade transforma. É importante nós buscarmos o topo dessa escala como o norte na vida. Elevar a nossa frequência de forma gradual, é natural. Ninguém dá pulos gigantes. Nós experimentamos e a gente aumenta todos os dias, mas ninguém sai de uma frequência média baixa para uma frequência super alta, média, o tempo inteiro. Isso que eu estou propondo para vocês é uma decisão de você entrar num processo e diariamente você subir um pouco mais. Agora, você tem que entender que cada degrau que se sobe é uma grande conquista. Então valoriza. Quanto mais elevadas as emoções, mais elas vão funcionar como trampolim que vai te levar para mais alto. Se você quer ajudar alguém que você ama, muitas vezes você quer ajudar um marido, uma esposa, um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um amigo próximo, um primo, mas você sente que essa pessoa não quer ajuda, essa pessoa não quer se ajudar, essa pessoa não quer ser ajudada. Acontece, não acontece? Nós podemos ajudar nesses casos também. Nós podemos ajudar com a nossa vibração, conectando muitas vezes em oração. Nós podemos influenciar a vida das pessoas que estão próximas a nós, desde que nós consigamos mudar a nossa vibração. Nós vamos entender como funcionam essas frequências mais altas. Essas frequências mais altas, você pode imaginar que são frequências que atingem o ápice da frequência em hertz, sendo as emoções mais positivas que um ser humano pode experimentar. Essas emoções são a forma mais plena e consistente de alguém ter essa experiência do pico da experiência humana. São sentimentos que abrem a nossa consciência até o máximo possível. É atingir o pico do nosso potencial, é o máximo que alguém pode chegar. Eu não sei se alguém, além do próprio Cristo, possa ter atingido a consciência final, que eu chamo de consciência crística. Você já parou para imaginar como seria a mente do Cristo, assim, essa consciência final, a cabeça de Jesus, o sentimento que ele tinha de compreensão do mundo todo, o sentimento de amor que Jesus pode ter sentido por sua passagem na Terra, o amor que ele tinha. Imagina o tamanho da fé dele. Ele era capaz, ele sabia que a nossa mente é capaz de tudo. Imagina, ele entendia o todo, ele tinha uma compreensão geral, uma consciência elevadíssima, ele deu a própria vida por nós. Imagina só, não é apenas uma abertura emocional, vibrar em frequências elevadas que partem do amor, porque as frequências mais altas vão levar a uma elevação poderosa da consciência, aumentando exponencialmente a nossa perspectiva de mundo. As vantagens dessa elevação afetam positivamente a nossa capacidade, a nossa habilidade de nos relacionarmos com outras pessoas, com a nossa capacidade de nos relacionarmos com tudo e com todos, e talvez de raciocinar também. A nossa capacidade de raciocínio, ela explode. Nós conseguimos conquistar o extraordinário a partir desse aumento, e afeta toda a humanidade como um todo. A alegria, a terceira emoção mais elevada da escala de Hawkins. Vocês já perceberam? É meio curioso. No começo, eu não conseguia fechar, porque a alegria para mim
dependia de bens materiais, a alegria para mim dependia de conquistas, a alegria para mim dependia de ter as coisas. E a lei da atração começou a funcionar fortemente para mim quando eu parei de depender das coisas. Eu não queria mais as coisas. Hoje as coisas acontecem para mim, mas sem apego. Não há o desejo baixo. Nesse nível da alegria, o ego foi superado quando eu atingi a vibração do amor. Então, por isso que a alegria vibra mais alta do que o amor, porque o ego já foi superado e você está num estado de total altruísmo, de desapego de mesquinharias, de ambições egoístas. Nesse nível que nós estamos falando da alegria, é mais raro ainda encontrar pessoas que vibram nesse nível. E nesse nível a gente consegue desenvolver demais a espiritualidade. Pessoas, grandes líderes espirituais, se encontram e vibram nessa frequência. Nós temos aí muitos grandes líderes de diferentes denominações, de diferentes religiões, que conseguem atingir. Eu consigo imaginar, por exemplo, o Papa. O Papa deve vibrar da alegria para cima, né? Nesse altruísmo. O Dalai Lama, dentre tantos outros, alguns pastores que eu admiro demais também. Pessoas que têm esse altruísmo, essa busca, parece ser muito bacana. Isso porque, quando nós falamos dessa emoção de alegria plena, pura e verdadeira, começa a surgir o desapego de coisas materiais e objetos. E aqui talvez possa parecer, para algum desavisado, possa parecer que isso há um contrassenso, que há algum conflito entre a lei da atração e o desapego. Mas é justamente o contrário. É justamente quando você desapega que a lei da atração mais funciona, porque você não tem apego pelos bens materiais, você não tem apego pelas coisas, e você consegue vibrar na frequência das coisas. E quando você não tem apego, você consegue atrair mais as coisas, porque você consegue vibrar numa frequência mais elevada. Isso não é o mesmo que você rechaçar a posse, né? É reconhecer que a posse não é o auge da felicidade. Quando eu vibro na alegria, eu entendo que nada é meu, né? Nada é de ninguém, e todo mundo tem direito a tudo. E o universo é rico, o universo é abundante, nada precisa ser dividido, porque tudo pode ser multiplicado. Se você precisa ter coisas para ser alguém, você ainda não atingiu o nível de alegria verdadeira. Ninguém precisa ter nada para ser. E é aí que a gente começa a vibrar elevado na lei da atração, porque eu simplesmente sou. E quando eu sou, eu não preciso daquilo. Eu posso ter intenção, mas aquilo começa a vir. A alegria, gente, a alegria marca o começo da parte mais elevada da escala, certo? Porque é a partir desta emoção que as outras emoções de baixa frequência, elas começam a ser neutralizadas. E olha só, se você consegue vibrar em uma frequência de alegria, vamos ver ali, ó, de novo, 540 Hz, você consegue impactar a vida de milhares de outras pessoas. Imagina a vida das pessoas próximas a você. Mas não é do dia para a noite que isso acontece. É um trabalho de semanas pós semana, dia após dia, de reflexão diária, de se trabalhar todos os dias. É uma busca por autoconhecimento. Cuidar dos seus pensamentos, vigiar os seus pensamentos o dia todo, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. Muita atenção, seus pensamentos, palavras e ações, a forma como você reage a tudo que chega a você e fazer escolhas. Quando você atinge uma frequência elevada como essa, dificilmente você cai de volta na escala. É muito importante que nós sempre continuemos a trabalhar a elevação da nossa consciência. Porque em algum momento você vai conseguir atingir um ponto sem volta. E isso é o mais incrível. Nós temos que ter isso como um norte na vida, né? É claro, a gente fala muito sobre objetivos no coaching, na programação neurolinguística, ter objetivos, ter grandes objetivos, grandes sonhos, deixar um legado. Agora, pensa comigo aqui. Imagina o seguinte, imagina você ter como norte na vida vibrar mais elevado, ter isso. O impacto que você causa na sociedade, que você causa em você mesmo. Isso é lindo. E isso pode transformar o mundo inteiro. Porque você em algum momento vai atingir esse ponto sem volta, de plenitude, de felicidade. Porque isso
que as preocupações vão começar a sumir com essa emoção. Não existe mais ansiedade quando chega nesse ponto de que tudo pode ser tirado de você a qualquer momento. Não existe medo de voltar para trás, porque você atinge um nível de consciência que você entende a abundância e a riqueza que existe no universo. O universo é rico e abundante. Deus criou o mundo abundante para que todos nós possamos ter e ser tudo aquilo que nós quisermos. E a baixa vibração e a insistência de muita gente de vibrar em baixa vibração tem feito o mundo ser como é. Você consegue imaginar as pessoas lutando por alimento, as pessoas lutando por ego, por aparecer, por ser mais que alguém? Você consegue imaginar 2 países em guerra se as pessoas estiverem vibrando tão elevado? E aí entra o risco do momento que nós estamos vivendo. Nós vivemos um momento em que as pessoas têm vibrado mais baixo, sim, as pessoas estão vibrando no medo, na raiva, na culpa. Temos lados antagônicos que se culpam e se xingam o tempo inteiro. Existem pessoas que passam um dia inteiro conectadas com tudo de ruim que está acontecendo, que ficam arrumando culpados para tudo e sofrendo como se pudessem fazer alguma coisa por isso, e estão fazendo. Estão prejudicando mais ainda essa situação. Porque quanto pior você se sente, pior fica a humanidade. Nós temos a obrigação de elevar a nossa vibração diariamente. Então desconecte, para de ver noticiário. Você sabe, mas eu tenho que estar por dentro. Tem gente que fica assistindo programa de policial, vendo gente matando, gente roubando. Você sabe que essas coisas acontecem. Se conectar com essas coisas não vai resolver o problema, não muda nada. Não muda nada. A gente fala, tem que saber a realidade. Ok, a realidade está lá, mas o fato de você tomar consciência dela não vai mudar, né? Então o que nós podemos fazer preciso sim, eu me informo, eu sei tudo que está acontecendo, dou uma olhada no noticiário, entro, pego as informações na internet uma vez ao dia, normalmente num momento específico, mas eu não me conecto com aquilo. Eu passo a maior parte do tempo conectado com as informações que vão resolver a minha vida e vão me fazer vibrar mais alto. Eu sei que se eu estiver vibrando mais elevado, eu estou ajudando o mundo, né? Eu estou ajudando o mundo. E é um estilo de vida que leva para outra emoção mais elevada. A paz. A paz é um sonho, né? Logo depois da alegria, vem a segunda emoção com a maior frequência entre todas as outras, a paz. Alguns de nós experimentamos a paz por raros momentos. Parece que a gente sente e quando a gente toma consciência que sentiu, ela se esvai. É normal. Não se sintam culpados, porque senão você vibra mais lá embaixo. O que nós podemos pensar que nós podemos buscar essa paz com mais vezes. Buscamos essa paz através da meditação. As neuroprogramações que eu faço para vocês ajudam a encontrar essa paz. Quem aí experimenta esses sentimentos elevadíssimos quando ouve a neuroprogramação, quando ouve os áudios de neuroprogramação? Quantas vezes eu já fiz vocês vibrarem e vocês experimentarem emoções diferentes? Aí você fala, não, é você. Não sou eu tenho a técnica, mas quem faz o processo é você. Eu apenas te mostro o caminho para você fazer. É o que acontece na neuroprogramação, é o que acontece nos exercícios que eu faço aqui. Eu utilizo a técnica, mas quem faz é você com o seu pensamento. Então, a paz, ela vibra elevado, é raríssimo. O Hawkins estima que apenas a cada 10 milhões de pessoas, que conseguiram alcançar essa frequência. Olha só, a paz vibra numa frequência de 600 Hz. 600 Hz. Vocês lembram da vergonha? Quem se lembra da vergonha? Vamos colocar na tela de volta aqui. Olha só. A vergonha vibra em 20 Hz. Imagina as pessoas que vibram na vergonha por muito tempo. Olha o pulo que é de 20 para 600. A paz é um nível de transcendência. Aqui, na paz, já foram superadas as preocupações, a ansiedade, o medo e o ego. Vamos lá, vamos fazer um exercício aqui. De olhos abertos mesmo, por um momento. Imagina apenas que se você estivesse sentindo esse sentimento de paz agora, como seria?
Como seria se você tivesse superado tudo, sentindo paz? Imagina que você já tenha experimentado o amor incondicional, um contato profundo com tudo que existe, com a natureza, um respeito por você mesmo, um respeito pelo outro. Como seria? Agora respire profundamente. Isso, mexa seus ombros. Ótimo, tome consciência dos sons ao seu redor. Isso, muito bem. Feche seus olhos por um instante. Imagine como seria sentir a paz. Imagine cada pensamento se desligando na sua mente. E por um instante você se concentrando apenas no som da minha voz. Quanto mais você ouve o som da minha voz, mais você sente a paz. E quanto mais você sente essa paz, mais você se concentra no som da minha voz. E esse sentimento vai tomando conta do seu corpo. Cada molécula, a sua mente, sabiamente, relaxa profundamente. E você se concentra mais no som da minha voz, sentindo essa paz incrível. É como se nesse momento saísse um peso dos seus ombros. E a mais profunda paz toma conta de você. Isso, abra seus olhos. Eu estou em paz. Nossa, que sentimento maravilhoso que eu tive agora. É muito gostoso poder estar compartilhando isso com vocês. Foi como se todos os pensamentos tivessem desligado da minha mente por um instante. E eu quis fazer esse exercício agora para a gente poder subir nessa escala e a gente falar da iluminação. A iluminação é uma emoção que vibra na frequência mais alta, que é de 700 Hz. É a frequência, a iluminação, de 700 a 1000. A gente já pode falar dessas duas, desse topo da escala. É a frequência mais elevada, é a frequência crística, de 700 Hz a 1000 Hz, ali da iluminação a essa consciência final. Essa é a frequência em que o Cristo vibrou na Terra. Talvez, quando ele saia da experiência humana, essa vibração ainda pode ser mais elevada, né? A frequência de Deus é o do infinito. Mas segundo os estudos de David Hawkins, a maior experiência, a maior vibração possível para um ser humano, ela vibra de 700 a 1000 Hz, é o máximo. Então essa experiência talvez tenha tido sentido apenas pelo próprio Cristo na Terra, em que ele conseguiu atingir o máximo, o ápice de uma frequência altíssima para um ser humano. E aí, nesse momento, é a morte do ego. É a união de você com todos os outros elementos. É você entender que você está interconectado com todos os outros seres humanos. Que você é capaz de mover montanhas, assim como a fé pode mover montanhas. É ali que o Cristo conseguia fazer os seus milagres, conseguia curar as pessoas por conta que ele entendia o todo. É a interrupção da percepção de separação entre coisas e é a noção total da união de que o um é sempre o todo. É o fim do individualismo. É um estado puro do ser. Mas nós podemos observar essas pessoas, podemos buscar no que nós ouvimos do que Cristo disse e buscar entender com quais olhos ele enxergava a vida, as pessoas, o mundo. Quantas vezes na minha jornada de transformação eu paro e me pergunto, né? Como eu agiria diante de tal situação se eu estivesse pensando, principalmente nos momentos difíceis, nos momentos em que a raiva toma conta de mim, e toma, como toma de todo mundo, né? Nos momentos em que eu enfrento grandes angústias, momentos de dificuldade, grandes obstáculos, eu apenas me faço essa pergunta. E essa pergunta, ela muda o seu sentimento interior. Porque eu me pergunto, se eu tivesse a consciência crística, se Cristo estivesse olhando para essa situação, com que olhos que ele olharia para isso? Tá? Independente da sua religião, se você professa alguma outra religião, imagine
como que as pessoas que vibraram mais elevados também possam imaginar, né? As pessoas que vibram nessa frequência mais elevada também respeitam todas as religiões. Sabemos que todos têm o direito de pensar como eles quiserem. A empatia, a respeito pela opinião do outro. Quem vibra nessas frequências mais elevadas jamais aceita qualquer situação que não seja de ganha-ganha. Não vale perde-ganha nem ganha-perde. Elas são muito elevadas. Então, o mais interessante dessa frequência é que a simples presença de uma pessoa iluminada nos seus pensamentos, olha só, já ajuda a aumentar a sua vibração. Vocês já perceberam isso? Apenas de você conectar a sua mente com a frequência crística, apenas de você conectar a sua mente com ele que vibrou nessa frequência, você já vibra mais alto. E olha como a frequência é contagiosa. Só de você se conectar pelo fato de já ter vibrado. Então, só de pensar nesse conceito, as pessoas conseguem atingir o ápice. A sua frequência começa a aumentar. Então, imagina como seria a cabeça de Jesus. Imagina o Cristo na Terra, ele pensando. Você conecta a sua vibração com isso. Faça essa pergunta. Como Jesus agiria? Como o Cristo vivendo na Terra teria agido? Pergunte-se. Isso faz toda a diferença. Conecte-se com isso. Então, apenas imagine o quanto que a gente pode aprender sobre a vida, sobre nós mesmos, sobre o mundo, ao estudar sobre a frequência das emoções. Esse exercício que nós acabamos de fazer, ele é poderoso. Por que vale a pena elevar a nossa vibração? Eu tenho o sentimento que nós devemos sempre almejar aumentar a nossa vibração. Porque o mundo começa a se autodestruir quando a vibração da humanidade está abaixo de 200 Hz. E nós temos visto isso ao nosso redor. Momentos horríveis da história da humanidade aconteceu isso. E nós não queremos que isso volte a acontecer. Uma série de crises de todos os tipos, vendo conflitos bélicos, violência, medo, fome, truculência para todos os lados em diversos países, lados opostos que não se entendem, pessoas que acreditam que são donos da verdade. Hoje em dia parece que tem mais gente querendo sair do planeta num foguete do que ajudar a salvar o planeta. Nós temos muita gente investindo em muita coisa, gastando tempo com muita besteira e poucas pessoas preocupadas em elevar a sua própria vibração. Nessa hora tem pessoas em grupos, em fóruns, discutindo um monte de besteira, tem gente brigando por causa de religião, de política, de um monte de coisa, xingando uns aos outros, postando comentários odiosos na internet. Eu não entendo um dislike em um vídeo, por exemplo. Não falo dos meus, tá? Qualquer vídeo. Eu nunca dei um dislike em um vídeo. Se tem algo que eu não gosto, eu não assisto. E a pessoa que fez, e eu vou dar um dislike, eu não vou me conectar com a energia do dislike. Eu não sou capaz de dar um dislike em nada. Porque eu não quero me conectar com essa energia. A gente precisa ajudar a resgatar essa vibração alta, essa vibração de crescimento, de comunhão. Nós temos que ter consciência que o desenvolvimento pessoal é um serviço para o indivíduo, sim, mas é um serviço maior para o coletivo, porque nós estamos conectados. E a iluminação implica uma visão maior, mais real do mundo. Um grande abraço. Vamos fazer dar certo, até dar certo. E lembre-se que nada é impossível para quem é indesistível. Isso aí, vamos juntos nessa jornada de transformação rumo à nossa melhor versão.